Olá, amados e queridos irmãos, a paz seja com todos, amém? Continuando aqui hoje o terceiro dia da nossa campanha, a oração pelos amigos. O Senhor colocou no meu coração para estar orando pelos meus amigos e eu quero trazer uma mensagem muito bacana que a gente pede que sempre o Espírito Santo venha tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, mudar a nossa mente, transformar o nosso pensamento. Essa é a intenção do Evangelho, é mudar o nosso pensamento, nos dar a direção certa. E a Bíblia, ela traz passagens, situações de reis, de pessoas que viveram e que fizeram coisas boas e coisas ruins. E por que está escrito na Bíblia as coisas ruins? Que é justamente para a gente observar e fazer diferente, tá bom? Essa é a mensagem que o Senhor traz para nós, aquilo que Ele quer e os erros que alguns homens de Deus cometeram e alguns perderam a sua salvação, outros foram honrados por Deus, tá bom? E a palavra hoje está em Samuel 18. Eu quero ler 4 versículos com vocês. A partir do versículo 5, que fala aqui um pouco da história de Davi com Saul, o rei Saul. Vamos entender o texto? Fala assim, versículo 5: E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Versículo 7. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Mas olha que interessante essa passagem. Davi mata o gigante e Saul toma para si, para estar junto dele. Quer dizer, Saul se encanta com o que Deus fez através de Davi e fala: esse é um dos meus. E Davi passa ali a conviver na casa de Saul, entre os seus filhos. Ali ele se torna um grande guerreiro do rei Saul. E aí, numa dessas batalhas, quando Davi vem de vencer, de uma vitória ali dos filisteus, as mulheres das cidades começaram a cantar cânticos enaltecendo a Davi. E Saul ouve aquela situação e se sente ameaçado. Então ele já começa a ter a Davi em suspeita, ou seja, fica com o pé atrás. Espera aí, se me deram só 1000, né? Me deram milhares e a Davi 10 milhares, o que lhe falta senão o reino? E é assim que acontece muitas das vezes com pessoas que se aproximam de nós e elas nos amam por algo que a gente fez, por algo que a gente falou, gostam do nosso ponto de vista, nos amam. Só que quando outras pessoas em redor começam a falar a teu respeito, essa pessoa se sente ameaçada, se sente ofendida, com medo de perder ali a sua posição. Isso é um espírito enganador que entra no coração do homem, é um espírito de ciúme, tá bom? O ciúme é um espírito do inferno, amém, amigos? Nós precisamos ter essa noção, essa consciência de que o ciúme é um espírito do inferno, porque o contexto aqui dessa passagem, se você continuar lendo, você vai ver que Saul, ele vai piorando cada vez mais, ele vai ficando cada vez mais contra Davi, aquele que amava, que via. E Davi, o que Davi faz contra Saul? Nada, ele combate as guerras para o rei, ele faz as coisas em prol do rei Saul, ali em nome de Deus. Mas o próprio rei se sente ameaçado com o seu subordinado, porque as mulheres o elogiam, porque ele recebe ali elogios. Pessoas vão ficar intimidadas com você pelaquilo que Deus está fazendo na sua vida, se Deus está te enaltecendo, e nós temos que ter cuidado, porque aqui a situação que acontece com Saul é que depois disso o espírito maligno entra na vida dele, ele começa a Bíblia vai mostrar ali uma certa possessão, tá bom?
ele começa a atacar Davi e tentar matá-lo. E então Davi vem sempre com ele com harpas e toca as harpas, e aí o espírito maligno sai e Saul volta ao normal, pede perdão a Davi. E isso vai acontecer consecutivamente várias vezes, em várias ocasiões. Isso se torna uma perseguição até a morte. Então, irmãos, cuidado com isso, para que você não se torne um perseguidor. E se alguém está te perseguindo, é para você orar por essa pessoa, para que Deus lhe abra o entendimento, porque isso é um espírito das trevas, é um espírito do inferno. O ciúme é um espírito do inferno que entra no coração de pessoas que o permitem. Nós não devemos nos enciumar, intimidar por aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Outra coisa, a inveja é um espírito também. E se nós estamos sendo acometidos por esse espírito, se nós estamos sofrendo desse mal, o que a gente faz? A gente ora pelaquela pessoa de que estamos sentindo a inveja e pedimos para Deus abençoá-la. Quando você ora pelaquela pessoa, aquele espírito sai de você, ele vê que ali ele não tem lugar para pousar. Se você deixar pousar em seu coração, é como um passarinho. O pensamento, os sentimentos, eles vêm primeiro, eles acontecem primeiro na nossa mente. Ele vem e pousa. A gente não está livre de um passarinho pousar na nossa cabeça. Mas nós temos que fazer o quê? Espantar. Não deixar. O que nós não podemos é deixar ele fazer ninho. Porque aí ele vai colocar os seus ovos, vai chocar e vai virar uma ninhada. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Se nós não interrompermos aquele mal, ele vai se alastrar, ele vai fazer morada, ele vai trazer outros espíritos malignos com ele. Você vai se tornar um estado muito ruim, uma morada de demônios. E nós não queremos isso, nós não queremos nem ter um pedacinho de parte com nenhum espírito do inferno. Então nós temos que ter cuidado com os sentimentos de ciúme, de inveja. Ter cuidado, ninguém está livre de sentir, mas nós temos o poder, a autoridade, no nome de Jesus, de pisar serpentes e escorpiões. E aqui se trata também de uma amizade, de uma relação íntima que o rei Saul tem com Davi. E naquele primeiro momento que ele vê Davi sendo aclamado, ele fica enciumado, ele fica com o pé atrás e ele começa a perseguir. Um espírito maligno toma conta dele e ele vai de mal a pior. Eu não vou me estender muito a respeito do rei Saul, mas ele foi um homem que ele profetizou com profetas. Ele sentiu o poder do Espírito Santo nele. Ele teve seu coração transformado, mas ele não se rendeu totalmente a Deus. Ele não decidiu obedecer. E é isso que nós precisamos, obedecer a Deus. Deus sabe aonde é os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aonde nós podemos cair. Ele nos alerta: filho, não vai por aí. Esse é um caminho que pode ser sem volta. Então nós temos que ter cuidado com os ciúmes. Pessoas vão nos amar por algo que possamos fazer por elas, por algo que nós possamos dizer a elas, e aquele sentimento se voltar. Isso já aconteceu em questão de amizades, de eu ter pessoas que se afeiçoaram tanto a mim, de repente viraram de ponta cabeça. E é perigoso se levantar contra um servo de Deus, porque ele pode estar ali andando direitinho e você pode pagar um preço por isso. Falar contra servos de Deus, tá bom? Falar contra pastores, não fale mal de pastores. Não fale mal de pessoas que estão fazendo a obra de Deus, porque Deus zela por elas. Deus as ama, porque elas se comprometem a fazer a obra, elas estão se colocando ali diante de Deus. E quando a gente toma uma posição de juiz para julgar pessoas, para falar mal contra elas, para o que é julgar? Julgar é você determinar, você colocar que aquilo é errado e acabou. Se você acha que uma pessoa está numa posição que não é a correta, ore a Deus, fale: Senhor, essa posição é correta? E se Deus te falar que não, você tem duas questões a fazer: ou se afastar, se afastar e orar por essa pessoa, tá bom? Eu vou ter que ficar orando por essa vida? Não, mas ore por essa pessoa, ore por ela, entregue, peça que Deus tenha misericórdia, que Deus coloque ela no caminho certo, para que ela continue ou volte a ser a bênção que ela foi um dia, não é mesmo? Mas não falar mal, não criticar. Cuidado com o pensamento crítico. Deus sonda os teus pensamentos. Nós falamos com Deus aqui, É aqui que a gente fala, é aqui que Deus sonda. Ele sonda o íntimo, as entranhas, o coração, aquilo que está lá no profundo, que você não revela às vezes nas suas palavras. Então, cuidado com o que você pensa.
tenha pensamentos bons. Deus fala que tudo aquilo que é bom, se tem dignidade, se tem louvor, nisso pensai. E a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá bom? Então, assim, o nosso coração tem que estar cheio da presença do Senhor, da vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade dele é que a gente ame o nosso próximo, que a gente perdoe aqueles que nos fazem mal, que a gente ore por aqueles que nos perseguem, orando como? Senhor, mata ele? De forma alguma, irmãos, de forma alguma. O Espírito que nós servimos é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus Cristo que mandou que nós amássemos o nosso próximo, que orássemos por aqueles que nos perseguem. Então abençoe aqueles que te perseguem, porque não é ele, é um Espírito que está agindo nele, e ele está fraco, está se deixando levar. Então ore pelos seus amigos, ore pelas relações de trabalho. Às vezes aquela pessoa vai te contratar, vai falar assim, você é um bom profissional, e você começa a crescer, porque Deus está sendo com você ali, está te abençoando, e uma hora ou outra a pessoa se sente intimidado, se sente ameaçado, e às vezes acaba te prejudicando porque teme a você. Então, que a gente possa ter essa visão de estar orando para que pessoas não sejam cometidas desse espírito maligno, desse trabalhar das trevas. Amém? Você recebe essa palavra? Que nós tenhamos um coração de Davi e não de Saul. Em nome de Jesus. Pai amado, eu oro com o meu irmão, com a minha irmã, e peço, Senhor amado, que aqueles que nos cercam, Senhor, sejam nossos amigos, superiores em nosso trabalho. Senhor, dentro da nossa família, nós oramos, Senhor, para que esse espírito de ciúme, espírito de inveja, espírito de calúnia, de orações contrárias caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, entra com providência na vida daqueles que nós prestamos serviços, Pai, ou aqueles que são líderes, ou aqueles que são familiares, a esposa e o marido, que nenhum dos dois se sinta ameaçado. Quantos maridos às vezes se sentem ameaçados porque a mulher começa a crescer no trabalho, começa a dar frutos e ali às vezes recebe até mais do que o seu esposo, e ele se sente ameaçado, se sente diminuído. Senhor, esse espírito não pertence ao homem de Deus, à mulher de Deus. Joga por terra nessa hora, Pai. Se está vendo isso na vida de algum casal que está acompanhando comigo essa oração, em nome de Jesus, Senhor, eu dou ordem a esse mal. Cai por terra em nome de Jesus. Senhor, opera grandemente na vida dessa família, que esse casal se una cada vez mais, o marido possa entender que o que a esposa ganha é do casal, a esposa possa entender que o que o marido ganha é do casal, é para o bem dos filhos, da família, e assim também aquela pessoa que está sofrendo alguma perseguição no seu trabalho. Senhor, entra com providência nessa hora em nome de Jesus, envia anjos ali para guerrear por essa pessoa, para que ela seja exaltada assim, e o mal não venha tirar aquilo que o Senhor tem dado, aquilo que o Senhor tem colocado. Em nome de Jesus, que toda inveja, todo pensamento contrário, toda inimizade caia por terra em nome de Jesus. Seja meu irmão abençoado, seja minha irmã abençoada, e que Deus mude essa situação se já estiver acontecendo. Tudo aquilo que está em curso seja anulado no poder e autoridade do nome de Jesus. Repreenda o mal, ore pela sua família, e vamos continuar nessa campanha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?